Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Já faz alguns dias que essa mensagem que eu quero compartilhar hoje com você tem queimado no meu coração. E desde que eu li esse texto, desde que o Senhor falou comigo através dessa mensagem, isso tem ecoado no meu ser. E se esse texto tem sido uma lembrança contínua na minha memória, desde que eu a li, é porque o Senhor tem algo para falar comigo e com você através desse texto. E sem demora, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor. E esse texto se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, e diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra onde não se semeia. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados. E a desgraças os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do meu povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo seus deuses inúteis. Gente, esse texto é muito poderoso. Se a gente analisar o capítulo 2 do livro de Jeremias, esse capítulo claramente é uma carta aberta, onde Deus expõe ao povo de Israel todos os seus sentimentos, a maneira que ele estava se sentindo por conta do povo de Israel ter se rebelado contra ele, do povo de Israel ter trocado a glória do seu Deus por ídolos que não tinham glória alguma, do povo ter trocado a promessa, a terra que Deus tinha entregado, por lugares inférteis, do povo ter se esquecido da lei do Senhor e dos seus mandamentos e se voltado para suas próprias vontades. Quando eu li esse texto aqui, a primeiro momento, foi uma carta escrita por Jeremias, onde Deus alertava o povo de Israel, mas havia algo mais profundo nesse texto, e é isso que Deus quer falar conosco nesse dia. Quando nós lemos a carta, essa carta, na verdade, do capítulo 2 de Jeremias, isso aqui é uma declaração de Deus, como ele estava se sentindo, como seu coração se encontrava diante de todas as traições, diante de toda a maldade que o povo de Israel estava cometendo diante dele. A gente passa muito tempo da nossa vida querendo que Deus se importe com os nossos sentimentos, querendo que Deus se preocupe com aquilo que nós estamos sentindo, querendo que Deus se importe com as nossas vontades. Mas quando eu li esse texto, o Espírito Santo foi quebrantando o meu coração e me fazendo refletir na seguinte pergunta: você tem se preocupado com os sentimentos do Senhor? Será que você tem se preocupado com o coração de Deus? Porque a gente se esquece que Deus também tem sentimentos. A gente é humano e egoísta por natureza de achar que Deus só tem que se importar conosco, que é a obrigação do Senhor sempre estar com seus olhos voltados para nós. Mas nós também temos que nos preocupar com aquilo que Deus sente. E muitos podem ainda ter a ignorância de achar que Deus não tem sentimentos. Quantos textos da palavra do Senhor você pode ler e encontrar momentos onde Deus expressa sentimentos pela humanidade ou sentimentos por conta de alguma atitude que o ser humano cometeu contra ele? Eu posso aqui citar vários. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, a palavra diz que Deus se entristeceu de ter criado um homem mediante ao pecado que estava se propagando pela terra e toda a perversidade que um homem estava cometendo. Ou seja, você vê Deus claramente expondo a tristeza que estava no seu coração, ou seja, um sentimento que Deus estava sentindo mediante aquela ação que o homem tinha tomado diante dele. Você vai ver Jesus chorando quando ele recebe a notícia que um dos seus grandes amigos havia falecido, que era Lázaro. Você vê Jesus chorando. Quando você lê lá em Eclesiastes capítulo 8, você vai ver a compaixão do coração de Deus sobre o homem, tendo paciência com aquilo que o homem fazia contra ele. Você vai ver que Deus ele tem paciência em não punir o homem mediante seus pecados, ou seja, mostrando claramente a compaixão que ele sente por cada um de nós. E aí eu volto justamente nesse texto. E essa frase, gente, tem ecoado no meu espírito. Eu sei que é porque Deus quer que nós, nesse dia,
paremos um pouco e venhamos nos preocupar com o seu coração. Porque quando você está lendo essa carta, de forma direta no versículo 6, o Senhor, ele expõe de uma tal maneira a dor que ele estava sentindo, da tristeza que estava invadindo ele por conta do povo ter se revoltado contra ele, ter deixado ele, abandonado ele, quando ele diz assim: eles não perguntaram, onde está o Senhor? E em outras versões, e ninguém perguntou por mim, onde está o Senhor? Olha como Deus, ele se abre para nós, em mostrar para nós os seus sentimentos. A gente está sempre preocupado conosco, com o nosso sentimento, ou querendo que ele se importe conosco e o que nós temos feito para nos preocupar com aquilo que Deus sente por nós, ou com aquilo que Deus tem sentido referente às nossas ações. E aí Deus me trouxe justamente a lembrança da parábola do filho pródigo. A gente fica muito tempo refletindo sobre as atitudes do filho, o que ele cometeu, como o pai o recebeu de volta, mas aí eu fiquei me perguntando, eu creio que foi o Espírito Santo que foi trazendo essas indagações no meu coração, de pensar, durante todo o tempo que o filho ficou fora da casa do seu pai, como o coração do pai se encontrou? Como que o pai ficou por conta da rebeldia que aquele filho cometeu contra ele? A gente não se preocupa com isso, porque imagina a dor de um pai vendo o filho pedir herança, sendo que isso só é permitido após a morte de um pai ou de uma mãe. Eu não posso chegar para o meu pai e minha mãe, por exemplo, e falar: pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte dos seus bens, sendo que ele não faleceu, porque a herança ela é fruto do falecimento dos nossos pais, ou seja, daquilo que eles deixaram como bens materiais para nós. Então, quando você lê esse texto, por exemplo, de Lucas 15, da parábola do filho pródigo, a gente passa batido nos sentimentos daquele pai, da forma que o coração daquele pai poderia ter ficado, ou certamente ficou, por conta da rebeldia daquele filho. E quantos outros mais textos podemos, usar aqui? Eu posso trazer a lembrança, mas que fique claro para você, Deus tem sentimentos. Tudo aquilo que nós fazemos gera sentimentos no coração do Senhor. Seja sentimentos bons, mediante a nossa obediência, mediante a nossa servidão, como também sentimentos ruins, como dor, tristeza, por conta dos nossos erros e pecados, por conta da nossa rebeldia, por causa das vezes que nós decidimos sair da casa, da presença, abandonar Ele. E aí você vê, durante esse texto aqui de Jeremias, o Senhor indagando várias vezes: mas o que eu fiz para vocês me trocarem a glória do Senhor por aquilo que não havia glória alguma, trocar o Senhor, o seu Deus, por ídolos. E aí no versículo 8 ele fala: e os sacerdotes, não perguntaram por mim. Os intérpretes da lei, ou os doutores da lei, não me conheceram. Eu te convido a você ler esse texto e você mergulhar nessa passagem, para você ver como Deus se revela, como Deus revela o coração, revela as dores dele nessa carta ao povo de Israel. E essa carta ela é tão atual como foi no dia em que o Senhor usou dela para falar com o povo de Israel. Essa carta continua sendo poderosa para o nosso tempo. E Deus quer nos trazer a lembrança de quando nós vivíamos no nosso primeiro amor, de quando a gente era a noiva verdadeira do Senhor. Nós precisamos trazer a lembrança das providências, de como o Senhor sempre proveu na nossa vida, de como o Senhor foi zeloso e cuidadoso, como Ele mesmo traz a lembrança ao povo de Israel. Qual foi a falta que os antepassados de vocês encontraram? Qual foi o tempo em que eles olharam e falaram: o Senhor não tem cuidado de nós, para que eles se voltassem contra mim? Quando foi que eu não trouxe a providência, o maná, a água para vocês? Quando foi que eu não gerei bons frutos através da sua semeadura nessa terra em que eu dei para vocês como herança? E é isso que Deus quer nos trazer a lembrança hoje. Quando foi que eu abandonei vocês? Quando foi que eu, Senhor, deixei você, meu filho, à mercê nessa terra? Quando foi que você, orando e clamando, eu não te respondi? Porque nós não podemos usar da nossa falta de discernimento, por estarmos com os nossos olhos e ouvidos tampados, aquilo que o Senhor tem falado e mostrado para nós, e usar disso como uma justificativa para dizer que o Senhor não tem mais falado conosco, que o Senhor não tem mais se revelado a nós. Deus continua falando, Deus continua provendo, Deus continua sendo aquele que deseja ser o Senhor sobre as nossas vidas. E Ele, assim como falou com Israel, fala comigo, com você nesse dia. Voltem-se para mim. Não busquem os seus próprios caminhos. Não continuem nesse caminho de maldade, de rebeldia, porque as nossas escolhas são as piores possíveis. Por isso que eu sempre falo: nunca coloque a tua vontade acima da vontade de Deus. Nunca coloque a tua decisão acima do desejo do Senhor. Nunca coloque aquilo que você mais deseja no momento por aquilo que Deus deseja para a tua vida. Porque os caminhos do Senhor são caminhos retos de vida, que nos fazem prosperar, mas o caminho que o homem toma, o caminho que nós criamos para nós, só nos leva ao lugar de morte, de distanciamento do Senhor. As nossas escolhas, eu te garanto isso, são as piores possíveis. Nós não podemos gerar
nada de bom, não há proveito algum em nossas escolhas. E o Senhor diz claramente isso nesse texto. Ele fala assim: vocês fizeram 2 males contra mim. O primeiro foi abandonar a mim fontes de água viva, e a outra foi abrir cisternas rachadas que não conseguem armazenar água. Ou seja, imagina você ter uma fonte de água à tua disposição e você abandonar essa fonte, dizer eu não preciso dela, e ir para um lugar e começar a cavar poços para buscar água, sendo que você tinha acesso a mais pura água, uma água que não acabava, um rio perene, uma fonte perene. É isso que Deus quer nos trazer à memória hoje. Vocês têm a mim, a fonte de água viva. Vocês têm a mim, a providência, o socorro bem presente no momento da angústia, a cura no momento da enfermidade, mas vocês trocam a minha presença, a minha fonte, a cura que eu tenho para vocês, por ídolos, por poços rachados. Trocam o meu caminho que é reto, justo, que vos leva à vida, pelos caminhos que vocês criam e trilham para a vida de vocês, que é caminhos de morte. Não faz sentido algum quando a gente para pensar assim. Só que muitos de nós não param e começam a agir dessa maneira. Isso entristece o coração de Deus. Então que hoje você possa parar e refletir sobre isso. Como está o coração de Deus mediante a tua caminhada? Será que você tem feito como o povo de Israel fez? Trocou o Senhor por ídolos? Tem trocado a presença por altares corrompidos? Tem trocado a fonte de água viva por poços rachados? Trocado a promessa, a Canaã, a terra que mana leite e mel, por terras secas, inúteis e inférteis? É isso que Deus quer nos trazer à memória hoje. Lembra-te de mim, ó casa de Jacó. Que nós voltemos a nos preocupar com o coração do Senhor, com a dor que o Senhor sente quando nós nos rebelamos contra Ele, com a dor que o Senhor sente quando nós somos pródigos e desejamos viver com as nossas próprias pernas, fazendo as nossas vontades. Por isso que hoje Ele nos traz a esse lugar de reflexão. Voltem-se para mim, ó meu povo, assim diz o Senhor. Abandonem os seus ídolos, quebrem e derrubem os seus altares, altares que vocês criaram, que não podem gerar proveito algum em vocês. Deixem essas terras inúteis e voltem para as terras que eu dei a vocês, terras férteis. Voltem à mocidade, voltem ao tempo do primeiro amor. E esse tempo nós só vamos alcançar quando nós alinharmos a nossa vida com o Senhor, alinharmos o nosso propósito com Deus, alinharmos a nossa vida com a vida do Senhor, alinharmos quem nós somos com aquele que nos formou, que é o Senhor Jesus. Então não seja como o povo de Israel que preferiu, mesmo depois do Senhor ter falado dessa maneira com eles, seguir os seus caminhos, realizar suas vontades, negar-se a obedecer e a ouvir aquilo que o Senhor estava falando com eles. E aí o resultado para eles foi morte. Foram levados ao cativeiro, foram quase totalmente dizimados. Hoje o Senhor está falando conosco da mesma maneira. Voltem-se para mim. Voltem ao caminho que eu coloquei vocês. Voltem a fazer a minha vontade. Voltem a me servir com obediência, com alegria. E vocês verão aquilo que eu vou fazer por vocês e para vocês. Porque enquanto o povo obedecia e seguia os caminhos do Senhor, o Senhor fazia coisas grandiosas, extraordinárias para esse povo. Prova é que muitas vezes as ações vizinhas falavam: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Como é grande e terrível o Senhor desse povo. Então as pessoas precisam olhar para mim e para você e ver a glória de Deus manifesta em nós. Ver o que Deus tem feito através das nossas vidas. Mas isso só ocorre, só vai acontecer quando nós nos alinharmos com o Senhor. Porque se formos como o povo de Israel, que mesmo ouvindo isso, como o Senhor está dizendo para nós hoje, e continuar fazendo as suas escolhas, andando pelos seus próprios caminhos, o que iremos encontrar como esse povo encontrou foi morte, vazio, dor, tristeza. Então a palavra que eu posso dizer para você hoje é: lembre-se do Senhor. Lembre-se de quando você servia com alegria ao Senhor. Lembre-se de quando você servia no teu primeiro amor. Lembre-se de quando você era noiva do Senhor e de tudo aquilo que Ele fez por você. Porque há tantas bênçãos que nós podemos contar daquilo que o Senhor já fez por nós. E isso precisa ser motivo de nos lembrarmos todo dia, de sermos gratos e de estarmos no lugar da presença. De não deixarmos a presença do Senhor, de não trocarmos essa presença por nenhuma outra ou por ninguém. Porque nada pode ser melhor e maior do que o Senhor para nós. E quando trocamos a presença dEle por alguma coisa, isso se torna ídolos e altares em nossas vidas. E Deus não pode operar na vida de pessoas que trocaram Ele por ídolos, que trocaram a presença dEle por outros altares. Então lembre-se hoje do Senhor e volte-se para Ele assim, diz o Senhor para mim e para você nesse dia. Amém? E que esse vídeo faça sentido em sua vida e que através desse vídeo o Senhor venha te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.